Esse podcast tem como objetivo apresentar uma síntese dos 24 primeiros capítulos da obra Dom Casmurro, escrita por Machado de Assis em 1899. Capítulo 1. Do título. A obra inicia-se com a explicação do autor a respeito do título. Dom Casmurro, na verdade, é um apelido que foi empregado por um homem que morava no bairro do personagem. Então, logo a alcunha se alastrou entre seus amigos e a vizinhança, que não gostava da forma reclusa e quieta do mesmo. Capítulo 2 do livro. Durante o segundo capítulo, o personagem aborda aspectos da casa que construiu no novo engenho e faz uma comparação com o lar em que cresceu, na antiga rua de Mata-Cavalos. Também descreveu que mora sozinho, sobre as amizades recentes, as que foram estudar o céu e as que datam mais de 15 anos. Ao mesmo tempo, ele cita a monotonia de sua vida e como esse aspecto o levou a escrever um livro, a julgar pela velhice. Capítulo 3. A denúncia. O terceiro capítulo traz à tona uma memória antiga de Bento Santiago, vulgo Dom Casmurro. Em novembro de 1857, o personagem acaba por ouvir uma conversa entre adultos em sua antiga casa. A discussão rondava em torno do seminário, uma promessa que a mãe de Bentinho havia destinado ao filho. Todavia, Sr. José Dias apareceu para amedrontar a pobre Dona Glória, plantando em sua cabeça a ideia que Bento e Capitu andavam em segredinhos. Ainda assim, a senhora retrucou, trazendo argumentos que desmentificavam esse tipo de relação, pois os dois eram apenas grandes amigos de longa data. Porém, o que trouxe a sensação de ansiedade à senhora foi ouvir sobre os ótimos cargos que seminaristas poderiam alcançar no Brasil, pois o clero era muito presente naquela época. Capítulo 4. Um dever amaríssimo. Esse quarto capítulo apresenta o personagem José Dias, um homem entre seus 55 anos. O autor refere-se a ele como alguém magro, com princípios de calvície e que andava sempre bem arrumado. De costume usava calças brancas e gravata preta de cetim, que era moda na época. Por fim, elogia o caminhar vagaroso e calculado do mesmo, que pensava antes de concluí-lo, o que Bento considerava um dever amaríssimo. Capítulo 5. O agregado. Prosseguindo a história de José Dias, o quinto capítulo fala sobre a forma como esse personagem agregou-se à família. Esse fingia ser médico e foi conquistado pelo pai de Bentinho, que ao vê-lo curando duas pessoas, o convidou para servir como médico em sua fazenda. O que não demorou muito para acontecer, devido à relutância. Após um certo tempo, Dias confessou não ser médico, porém não foi despedido, pois já fazia parte da família, mesmo após a morte do pai de Santiago. Capítulo 6. Tio Cosme. Adentrando a história de outro personagem, tio Cosme era um advogado, viúvo e acima do peso. Ele costumava montar em uma besta para ir trabalhar, porém com muita dificuldade. Certo dia, resolveu subir Bento na tal besta, o que resultou em um grande chororô por parte do menino de 9 anos na época. Entretanto, sua mãe foi salvá-lo do perigo nada iminente. Anos depois, o garoto aprendeu hipismo e ficou a saber da antiga fama com as mulheres que seu tio tinha. Capítulo 7. Dona Glória. No sétimo capítulo, o narrador fala de sua mãe como uma senhora amável e respeitável. Com a morte de seu marido, Dona Glória poderia ter voltado a morar na fazenda, mas não quis, pois preferiu ficar perto da casa onde seu marido foi sepultado. Dona Glória começou a administrar os bens herdados do marido e cuidando dos serviços domésticos. O narrador diz que eles aparentavam ser o casal mais feliz do mundo. Quando o narrador estava em situação ruim, ele olhava para a fotografia e tudo ficava bem. Capítulo 8 é o tempo. No oitavo capítulo, fala que depois da descrição de seus familiares, é o tempo onde ele volta à tarde de novembro, onde tudo começou a vida do narrador. Ele fala que foi igual a um preparo dos atores em uma cena numa ópera. E ele termina falando de seu amigo italiano, que compara a vida a uma ópera. Capítulo 9. A ópera. No nono capítulo, o tenor italiano era recusado por todas as companhias da Europa.
Um dia foi beber muito vinho e confessou ao narrador que a vida era igual a uma ópera. Tinha uma teoria formada sobre a criação da vida na Terra. Deus seria um poeta, Satanás seria um músico. Juntos compuseram uma ópera que foi executada sem ensaios. O narrador acha graça na teoria e é repreendido pelo tenor. Capítulo 10. Aceita a teoria. No 10º capítulo, o narrador aceita sua teoria como verdadeira, pois se encaixa perfeitamente à sua vida. Ele contou um duo, depois um trio, depois um quarto. Vendo que está se adiantando na história, ele retorna à parte em que se descobre cantor, como a denúncia de José Dias. Capítulo 11. A promessa. No 11º capítulo, a mãe de Bentinho chorava, pois via a possibilidade de descumprir a promessa que fez quando ele nasceu, já tendo o filho nascido morto. Dona Glória prometeu que mandaria-o para a igreja caso nascesse saudável e homem, mas este acordo era entre ela e Deus, num contento compartilhado com seu marido, que morreu sem saber da promessa. Ela compreendeu que não gostaria de separar-se do seu filho mandando-o ao seminário, mas como era muito temente a Deus, contou o caso a alguns parentes que, como testemunha, poderiam impedir que a promessa fosse quebrada. Bentinha já recebia os ensinamentos de um padre. Sempre era levado à missa, onde sua mãe o mandava observar bem os rituais. Ainda criança, brincava de missa junto a Capitu. Ela servia de sacristão e eles compartilhavam a hostia, sempre representado por um doce. No entanto, havia tempo que não se falava mais em seminário. Com 15 anos, sem vocação para a tarefa, Bentinha achava que a promessa já estava desfeita. Capítulo 12. Na varanda. No 12º capítulo, José Dias passou por Bentinho e ele saiu correndo para a varanda, pensando no que o agregado havia dito. Bento e Capitu sempre viveram juntos e Capitu o elogiava os cabelos e ele devolvia os elogios. Ela dizia que sonhava com ele e ele também sonhava com ela, mas tudo isso ocorria normalmente, assim como suas brincadeiras de criança, até que Bento percebeu que trazia dentro de si e que nunca havia notado é que ele amava Capitu, e Capitu a amava. Bentinho agradeceu José Dias por ter ajudado a descobrir esse sentimento. Capítulo 13. Capitu. No capítulo 13, ao ouvir a voz da mãe de Capitu e logo em seguida a voz dela, Bento desceu a tão temida chácara em um gesto automático, que suas pernas faziam sem o consentimento do seu cérebro. Parado no pé do morro, em frente à porta feita quando eles eram crianças, ligando ambos os quintais que sempre que queriam brincar um com o outro era apenas puxar de um lado ou empurrar do outro. Ao ouvir novamente Capitu, nosso personagem congelou no lugar, assim empurrando a porta e encontrando sua amiga escrevendo no muro, que assim que o viu, lhe questionou sobre sua expressão. Bento respondeu um simples nada, onde Capitu não acreditou. Mudando assim de assunto e também sanando sua curiosidade, foi chegando mais perto do muro onde estava Capitu, escondendo sua escrita, sendo impedido por sua amiga de infância, que logo correu e apagou a tão secreta escrita, deixando-o mais curioso para saber o que tinha lá. Capítulo 14. A inscrição. No capítulo 14, sua curiosidade deixada em aberto no último capítulo foi coisa do momento. Passou uns segundos que lhe deu tempo de impedir que sua amiga terminasse de apagar o muro por completo. Assim, vendo a inscrição, Bento e Capitolina, seus olhares se encontraram e suas mãos se juntaram. Não precisavam de palavras, sabiam exatamente o que o outro estava dizendo, apenas pelo olhar. Juntos como no altar em um casamento, ficaram assim, por um bom tempo. Capítulo 15. Outra voz repentina. No capítulo 15º, pego de mão dadas pelo pai de Capitu, que chegou de surpresa, lhes perguntando se estavam jogando siso, Bento e Capitu logo se afastaram. Capitolina logo se tratou de apagar por completo a inscrição. Seu pai achava que ela o estava desenhando, ou talvez sua mãe. Capitu entrou deixando seu pai e seu amigo de infância do lado de fora, abrindo uma brecha para que o pai de Capitu perguntasse ao nosso personagem sobre sua mãe e que quisesse levar ele para conhecer seu bichinho. Mesmo Bento querendo ir atrás de Capitu, cedeu ao pai dela e foi ver seu mais novo passarinho. Capítulo 16. O administrador interino.
Neste capítulo, Bento contou um pouco sobre o Sr. Padoa, pai de Capitolina, um homem que teve muitos altos e baixos para estar onde está atualmente. Sendo apenas um funcionário, ganhou meio bilhete premiado, assim conseguindo comprar a casa onde mora com sua esposa e filha. Quando um dos administradores precisou viajar, ele ganhou o cargo interino. Vivendo com o luxo do novo cargo, acabou entrando em depressão quando o antigo administrador voltou para seu antigo cargo. Depois de muita luta, o homem que estava sem sorrir voltou a dar risada e se tornou o famoso amante de pássaros que todos conheciam, aprendendo que Deus machuca, mas também cura. Capítulo 17, Os Vermes. No capítulo 17, nosso personagem está fazendo uma pesquisa sobre a lança de Aquiles, aquela que fere e cura seu próprio corte. Em meio às pesquisas, Bento pediu ajuda aos vermes que tanto ruíam as páginas dos velhos livros, em busca de respostas, mas apenas recebeu uma resposta simples, que eles não sabiam, que eles apenas ruíam. Com isso, nosso personagem pôde entender que o silêncio nada mais era que uma forma de se roer o ruído. Capítulo 18, O Plano. Ao finalmente contar à sua amada Capitu os planos da sua mãe para si, Bento assistiu às reações de Capitolina mudando de acordo com o que sua mente brilhante pensava. Nosso personagem ficou pensando várias saídas enquanto Capitu se recuperava do choque. Ele fez muitas promessas para ela, dizendo que não iria de jeito nenhum se tornar padre. Porém, Capitu não ouvia. Quando ela finalmente voltou a si, tinha um plano de como Bentinho evitasse a todo custo fazer um seminário. Convencendo a esposa de João Dias que, como tinha a palavra final, tiraria a ideia maluca de que se tornasse padre. Capítulo 19, Sem Falta. O capítulo se inicia com o personagem voltando tarde da noite para sua casa, pensando em uma forma de falar com o agregado em um tom que não parecesse ríspido ou ofensivo, chegando na conclusão que Capitu estava certa, que era apenas um agregado e ele não deveria se preocupar com seu tom. Capítulo 20, Mil Padre Nossos e Mil Ave Marias. Nesse capítulo, o personagem fala sobre a promessa que iria cumprir. Prometo rezar 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. E conta um pouco mais sobre cada promessa sua, falando também das suas milhares de dívidas espirituais. Capítulo 21. Prima Justina. No capítulo 21, temos a apresentação da prima Justina, que conversa com nosso personagem sobre como ele se sente com a vida de padre. Ele diz que era uma vida bonita e que gostaria dessa vida desde que sua mãe a quisesse. Prima Justina diz que mesmo que sua mãe não a quisesse, outra pessoa colocaria isso em sua cabeça, que descobrimos mais tarde ser o personagem José Dias. Finalizando o capítulo dizendo que apoiava o personagem em suas decisões independente de ser padre ou não. Capítulo 22. Sensações alheias. Nesse capítulo temos prima Justina e o personagem falando sobre Capitu, a elogiando e até mesmo adicionando algumas críticas. Nosso personagem se torna receoso, pensando em que motivo sua prima teria para criticar, chegando nos ciúmes, mas logo vendo que isso não teria sentido nenhum, pois entre um pirralho e uma viúva quarentona não haveria espaço para ciúmes. Capítulo 23. Prazo dado. Nosso personagem começa o capítulo marcando um local de encontro para sua próxima lição com José Dias. Esse que estranha certa diferença em sua ação, como se o personagem fosse alguém novo, já que sua forma de falar foi diferente do habitual. No outro dia, tudo correrá como combinado, apenas pelo fato de ser um dia quente e a mãe do personagem o pedir para ir ao local combinado de ônibus. Capítulo 24. De mãe e de servo. O personagem conta como sua relação com José Dias era. José cuidava dos seus arranjos em casa, dos seus livros, dos seus sapatos, da sua higiene e da sua prosódia. Aos 8 anos de idade, tinha José como um tutor que o corrigia, meio sério para dar autoridade à lição e meio risonho para não perder a emenda. Mais tarde, descobrimos que o nosso personagem era considerado um prodígio, mesmo tendo diversos garotos muito inteligentes, ainda excedia a todos esses. Obrigada pela atenção. Espere ansiosamente pelos próximos capítulos.